Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo, quando eu decoro o meu planner e falo com você sobre algum tema específico. Domingo passado não teve vídeo porque eu tava com uma gripe muito forte, fiquei de cama e além disso houve um falecimento na minha família. Esse falecimento me trouxe a ideia do tema do vídeo de hoje, que será sobre luto. De uma forma mais tranquila, mais científica de falar sobre isso, tá? Então, se você gosta de papelaria, organização, vídeos de art journal, colagem, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Se você é novo ou antigo, já aproveita para deixar o like também. Será que isso foi um avião? Sons ambientes. Será que você ouviu? Fez um barulhão aqui. Enfim, não esquece de deixar o like e se tiver algum tema que você gostaria de ouvir a respeito, também deixa nos comentários a sugestão, que eu atendo a sugestão dos inscritos, tá bom? Agora sim, vamos lá? Então vamos lá. Vamos falar a respeito de luto. 90... Não vou falar em números, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, quando ouvem a palavra luto, imediatamente associam a óbito, né, a morte. E, lógico, não tá errado, porque o luto, na verdade, ele é um processo natural que tá relacionado à perda, a forma como a gente responde à perda de alguém ou de alguma coisa, né? Então, a morte, ela é a perda irreparável, né? É aquela perda que não tem o que fazer. Então, pensar na morte, associar o luto à morte também não tá errado, porque é uma perda. A morte é uma perda sem reparação. É importante dizer também que, sendo uma resposta à perda, ele é um processo natural, porque a gente passa por perdas quase que todo o tempo na vida, né? Algumas perdas são maiores, outras são menores, algumas têm mais impacto na gente, outras menos. Mas todas elas precisam ser trabalhadas, todas elas precisam ser atravessadas, é um processo, né? E aí, a esse processo de lidar com a perda se deu o nome de luto. Então, é importante também dizer que ele é multifacetado e que ele é diferente para cada pessoa. Então, não existe um certo e errado no luto. Ele é um processo, tá? Para explicar melhor o luto, considerando que é uma jornada única, né? Cada pessoa passa pela sua, não tem um igual ao outro. E ele faz parte de um processo de cura depois da perda. Então, para falar sobre ele, fica mais fácil se a gente dividir em fases. E aí eu coloquei números nessas fases, mas antes de falar sobre elas, eu preciso dizer que essas fases, elas podem se sobrepor e elas podem se alternar. A gente coloquei números nessas fases só para ficar mais fácil de falar a respeito, mais didático, mas elas podem ir e voltar e funcionar de formas diferentes de uma pessoa para outra. Também podem se sobrepor. Então, é importante você saber que se por acaso você estiver passando por um processo de luto e você se identificar em mais de uma fase, tudo bem, você é normal, tá tudo certo. É só a sua forma de passar por esse processo que é diferente das demais e que não necessariamente vai respeitar essa numeração que eu coloquei unicamente para ficar mais fácil de falar a respeito, tá? Então, a primeira fase, acho que vou mudar aqui, peraí. A primeira fase que eu anotei é a fase de negação. Ela é uma fase, acho que até conhecida, porque também em negação não tem muita dúvida do que seja, né?
Quando a gente fala a palavra negação, a gente já logo imagina do que está se tratando. É a fase de você processar a notícia. É aquela fase que quem é mais velho vai entender o que eu vou falar, não caiu a ficha. Você está ainda tentando entender que aconteceu uma perda. Você está processando a informação da perda ainda. Então, aí entra a fase da negação. Não necessariamente é uma negação naquele sentido classicão de fingir que nada está acontecendo. Não é isso. Mas é uma fase, a parte que você está ainda entendendo que houve uma perda, tá? Então, essa é a primeira fase que eu anotei, que é a negação. A segunda fase que eu coloquei, que eu anotei aqui na lista, é a fase de raiva. Que é bem aquele momento, né, de você sentir raiva mesmo pela perda. Acho que ninguém gosta de perder nada, e muito menos uma pessoa, né, uma pessoa, principalmente se for uma pessoa querida. Então, a gente pode experimentar um sentimento de raiva. Quando a gente fala em luto, a gente fala muito em sentimentos, né? E todos os sentimentos são importantes de serem sentidos. Se a gente compreende o que está sentindo, fica mais fácil de lidar com isso. Então, achei legal trazer esse vídeo por causa disso, porque de repente eu posso ajudar alguém que está passando pelo processo de luto a entender essas fases e entender que é normal. É normal ter raiva, é normal negar, é normal ficar triste, enfim. Então, a raiva é também um sentimento que precisa ser sentido e processado. De uma forma que seja o mais saudável possível, no sentido de que a raiva não se torne ressentimento. Porque raiva e ressentimento são coisas diferentes, né? Então, a gente sentir raiva da perda, raiva da situação é concebível e é normal. O mais difícil, pelo menos pra mim, é aceitar a raiva. Porque eu identifico a raiva com um sentimento ruim, né? E a gente muitas vezes não quer sentir coisas ruins. A gente quer ser uma boa pessoa, a gente quer ser um bom ser humano, e aí a gente associa que quem sente raiva não é uma boa pessoa, mas isso não é verdade. Toda pessoa pode sentir raiva em algum momento da vida. E é importante reconhecer essa raiva e lidar com ela para que ela não se torne ressentimento, porque o ressentimento é diferente, é aquela mágoa, aquele negócio que você fica guardando e arrastando, e enquanto você estiver arrastando sentimentos, você não consegue se curar. Então, primeira fase, negação, tá caindo a ficha. Segunda fase, raiva, mas que ela não se torne ressentimento, tá? Terceira fase da lista, barganha. Essa acho que é a fase mais, assim, menos fácil de explicar. Porque, ou talvez não, talvez você que esteja assistindo entenda rápido e eu que não tô entendendo muito bem. Mas a barganha é aquele momento que você tem um desejo de reverter a perda ou aliviar a dor que você está sentindo. Então, você começa a pensar em formas de barganhar com a vida, com o destino, com o universo, não sei, para diminuir essa perda. É uma fase, perdão, é uma fase de uma busca desesperada por algum controle sobre a situação e por algum alívio também. Então, é muito nessa fase que algumas pessoas fazem promessa, se apegam mais com a sua religiosidade, enfim, é quando você tenta buscar uma forma, você sabe que não tem controle, você sabe que isso não existe, mas você tenta buscar uma forma de controlar essa situação de perda, de sofrimento, você tenta, enfim, aliviar um pouco, né? Eu acredito. Então, essa foi a terceira fase. A quarta fase é a depressão. É quando você é atingido como se fosse atropelado por um caminhão.
você é atingido pela realidade da perda. Ali na fase de depressão, você já internalizou, você já entendeu. Perdi mesmo, aconteceu, foi uma perda e é isso, tem que lidar com isso. A fase de depressão, ela pode vir com uma profunda tristeza, né? Obviamente. Desânimo, desinteresse pelas atividades que você normalmente faz no dia a dia. É semelhante a um episódio depressivo, né? Mas é importante também a gente lembrar que o episódio depressivo que eu tô falando aqui, ele é uma fase. Você passa por um episódio de depressão, não é um transtorno depressivo para ficar aí com você, morando com você. É uma fase do luto, a depressão, a gente se sente triste, a gente se sente mal, né? Mas precisa ser trabalhado, assim como as outras fases, precisa ser abraçada, compreendida e tocada para frente. E por fim, a quinta fase é a fase de aceitação. Eu tô colocando esse monte de day off aqui, porque é feriado, né? 7 de setembro, feriado. Então, voltando. A fase de aceitação é o estágio final do luto. É quando você aceita aquela nova fase, aquela nova forma de viver a partir da perda que você sofreu. Porque é basicamente isso. Perdeu, não tem muito o que fazer, não tem para onde correr. Não tem... Principalmente quando a gente fala do luto, da perda do luto relacionada à morte, não volta, né? É muito finito. E eu entendo que para o ser humano lidar com a finitude da vida não é uma coisa simples assim, né? A gente tem a imensa maioria das pessoas tem essa dificuldade de lidar com o fato de que acaba, de que em algum momento chega ao fim, né? E eu acho que isso está muito relacionado. Quanto menos você consegue lidar com o fato da finitude, mais difícil é para se recuperar da perda, né? Acho que é isso. De qualquer forma, eu falei isso no começo, mas eu vou repetir. Essas fases, elas não têm uma ordem específica para seguir. Elas podem ir e voltar. E elas podem também se sobrepor. Então, você pode estar no momento de depressão ao mesmo tempo que você ainda está na barganha, né? Ao mesmo tempo que você ainda está tentando tomar o controle de alguma forma ou tentando aliviar um pouco essa dor que você está sentindo. Não é um tema, por mais que eu tente trazer mais essa questão científica de identificar as fases, de entender que é um processo de cura, que envolve sentimentos, o luto, quando a gente fala dele, ele é quase que um tabu, né? Porque isso envolve muito a finitude, envolve muito esse conceito de que acaba. E como eu falei agora há pouco, é bastante difícil lidar com essa... A única coisa imutável na vida é que tudo em algum momento acaba, e mesmo assim, quando acaba, a gente fica com cara de ué e pensando que talvez se a gente tivesse feito de outra forma, agido de um jeito diferente, ou se a gente tivesse se empenhado mais, ou acreditado mais, ou orado mais, isso poderia ter sido diferente. E não é. A finitude, a perda, ela não tem a ver com você, ela tem a ver com a vida. A nossa vida é assim. Em algum momento acaba. Tudo, né? Algumas pessoas costumam usar o termo zona de conforto,
que é quando você tá ali muito acostumado com um panorama, um paradigma específico que você vive todos os dias, e aí de repente isso acaba. E aí você fica, e agora? Ué, o que eu vou fazer? Sabe? Acho que todo mundo já passou por alguma perda na vida. E o luto é isso, é processar a perda. Não necessariamente a perda por morte de alguém, de um ente querido, né? Mas pode ser uma perda relacionada, de repente, a um relacionamento que você tinha e acabou. Isso também envolve um processo de luto. Algumas mães passam por processo de luto quando os filhos saem de casa e vão morar sozinhos ou se casam. Também tem o processo de luto, por exemplo, quando os adolescentes terminam o colegial, né? O colegial, ó, a minha idade, ó, denunciando a idade. Quando termina o ensino médio, que não vai mais ter aquela convivência diária com os amigos que eles estão acostumados todos os dias, isso também pode gerar um processo de luto para essa pessoa, para esse adolescente, para esse jovem adulto. E, obviamente, aquele que todo mundo associa, que eu já falei desde o início, que é o óbito, que é a morte. Então, é isso, assim, em resumo, o luto é um processo emocional, natural e multifacetado, o que significa que ele tem diversas formas de acontecer e as pessoas têm diversas formas de passar por ele. E se você ficou muito tempo na fase da negação, ou se você tá passando por uma dessas fases agora e não tá conseguindo se livrar dela, tenha calma, não entre em pânico, porque as fases são, como eu disse, de durações específicas para cada pessoa, cada um lida com isso de forma diferente. O que é importante é, se você tá sentindo que você tá preso numa mesma fase e que não tá conseguindo lidar com isso, então é legal buscar ajuda. Se você tá sentindo que não tá conseguindo lidar com isso sozinho, porque nem todo mundo consegue mesmo. Às vezes é uma perda muito grande para você e tudo bem, é normal. Mas não fique pensando que você é fraco, que você é fraca, que você não tá conseguindo lidar com isso sozinho. Só busca ajuda. Só peça para alguém te ajudar, ou talvez busque ajuda profissional. Certo? Terminei a decoração. Deixa eu mostrar mais perto aqui. Como sempre, usei adesivos da Girassóleo. Esse é o Garota Cotas de Cor. Já tinha rasgado uns papeizinhos para colar junto. E é isso. E aí, pessoa? Você sabia que o luto tem fases, que elas podem se sobrepor, que elas podem ir e voltar? Você sabia que é um processo de cura, na verdade? Espero que você tenha gostado do tema e da decoração. E, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Me diga se você sabia, se não sabia, se eu te ajudei de alguma forma. E se você tem alguma sugestão para algum novo tema de vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.